E se uma oração bem feita pudesse transformar tudo na sua vida? E se a maneira como você conversa com Deus fosse o caminho para encontrar paz no meio da ansiedade, direção no caos e renovação para o coração cansado? Neste vídeo, quero caminhar com você pelo modelo que Jesus nos deixou e mostrar passo a passo como falar com o Pai de um jeito que honra a sua grandeza e que, ao mesmo tempo, chega ao seu coração com simplicidade e poder. Eu sou alguém que também aprendeu a orar tropeçando, tentando fórmulas e, aos poucos, voltando ao básico. O que quero partilhar é prático, humilde e profundamente bíblico. Aprenda com Jesus. A maneira certa de conversar com Deus não é sobre palavras decoradas, é sobre atitude, entrega e fé que se vive no dia a dia. Vamos juntos? Comece adorando. Quando Jesus nos ensinou a orar, Mateus 6, 9 e 13, ele começa apontando para a grandeza do Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Antes de qualquer pedido, há um reconhecimento. Pense na cena de Moisés diante da sarça ardente. Deus diz, não te aproximes, e o instrui a tirar as sandálias, porque aquele era um lugar santo. Êxodo 3, 5. Há uma postura que precede o pedido. Adorar não é apenas uma frase bonita, é alinhar o nosso olhar com quem Deus é, e isso muda o tom de tudo o que virá depois. Quando você começar a orar, experimente começar com adoração sincera. Diga com o coração, Senhor, Tu és santo, Tu és fiel, Tu és maior do que minha aflição. Isso não é um ritual vazio, é reconhecer que você não fala com uma força indiferente, mas com um Pai vivo. Essa pequena atitude de reverência abre a porta para confiança e humildade. Antes de pedir, adore. Se esta palavra toca você, inscreva-se no canal para receber mais mensagens práticas como esta. Nem sempre é sobre o que eu quero, é sobre alinhar minha vontade. No jardim do Getsêmani, Jesus viveu uma das maiores tensões humanas, desejo e submissão colidindo. Ele orou com honestidade, se for possível, passe de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Mateus 26, 39. Esse é o coração da rendição. Falar honestamente os nossos medos e, ao mesmo tempo, confiar que a vontade do Pai é boa, mesmo quando não entendemos. Rendição não é passividade. É escolher confiar mesmo quando o caminho é doloroso. Na sua oração, não tenha medo de falar como Jesus falou. Expresse o que pesa, mas acrescente. Seja feita a tua vontade. Uma frase simples. Pai, eu entrego meus desejos e peço que a tua vontade prevaleça. Isso transforma a oração de uma lista de exigências em um encontro de confiança. Quando você aprende a render sua vontade, a oração deixa de ser um espelho do ego e se torna um canal de comunhão. Deus quer que vivamos um dia de cada vez. Pediu Jesus que orássemos por o pão nosso de cada dia. Mateus 6:11. Essa expressão nos lembra o maná que os israelitas colheram cada manhã no deserto. Provisão diária, sem acumular ansiedade pelo amanhã. Êxodo 16. A oração de dependência diária nos ensina a confiar no cuidado contínuo de Deus sem pressa para controlar o futuro. Quando a ansiedade pelo amanhã bater, volte a esta oração simples. Senhor, provê o necessário para hoje. Sustenta meu coração para este dia. Repetir isso não é falta de fé, é humildade e realidade. Viver o hoje com fé libera você da ansiedade paralisante e coloca seus pés na presença que provê. Experimente pedir o pão do dia e veja como sua mente e suas ações começam a se ajustar ao cuidado de Deus. Perdoe para liberar sua própria cura. No Pai Nosso, Jesus inclui: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. A parábola do servo sem misericórdia, Mateus 18, 21, 35, é direta. Quando guardamos mágoa,
Bloqueamos a comunhão e a liberdade que vem do perdão. Perdoar não é minimizar a dor, é escolher não ser prisioneiro dela. Se há alguém que você ainda não consegue perdoar, comece pequeno. Peça a ajuda de Deus. Senhor, perdoa-me e me ajuda a perdoar. Perdoar é um processo, não uma obrigação instantânea. Mas conversar com Deus sobre isso diariamente, pedir força para soltar a mágoa, é um passo que destrava seu relacionamento com o Pai e com os outros. A liberdade vem quando permitimos que Deus trabalhe no nosso coração. Ore por proteção e livramento sem medo de parecer fraco. José fugiu da tentação e buscou proteção na fidelidade a Deus. Gênesis 39. Pedir direção e livramento não é falta de fé, é prudência espiritual. A Bíblia nos convida a clamar por proteção contra as armadilhas do inimigo e pelas tentações que nos fragilizam. Inclua em suas orações frases como: Pai, guia meus passos, guarda meus olhos, minha mente e meu coração, livra-me das tentações que me afastam de ti. Essa é uma oração de maturidade. Não peça apenas para ser poupado das dificuldades, mas peça também por força para escolher o caminho certo quando a tentação aparece. Pedir proteção é reconhecer que precisamos da graça ativa de Deus para viver com fidelidade. Ore em segredo. A intimidade floresce na privacidade. Jesus ensinou sobre orar em secreto, e Daniel é exemplo de alguém que mantinha sua disciplina de oração, mesmo diante de leis e ameaças. Daniel 6:10. Ana, no templo, derramou seu coração em oração sincera. 1 Samuel 1. Há poder em momentos privados com Deus que ninguém testemunha. Crie um espaço, um canto da casa, um momento logo ao acordar, um diário onde você fala com Deus sem plateia. A oração secreta é onde a honestidade e a profundidade acontecem. Se você ainda não tem esse hábito, comece com 5 minutos por dia. Mais importante que duração é a constância. Deus vê o que ninguém vê, e Ele honra a sinceridade que brota do secreto. Fale como vem ao coração. A sinceridade importa mais que palavras rebuscadas. Jesus rejeitou repetições vazias e ensinou que o Pai já conhece nossas necessidades. Mateus 6, 7 e 8. A mulher com fluxo de sangue mostrou uma fé simples. Ela tocou a orla do manto de Jesus e foi curada. Marcos 5, 25 e 34. Bartimeu pediu com simplicidade: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E recebeu visão. Marcos 10, 46 e 52. A fé ativa nasce da honestidade e da coragem de chegar como se é. Quando orar, use sua própria voz. Diga o que realmente sente. Se estiver com medo, diga: Senhor, estou com medo. Se estiver em dívida, diga: Pai, eu preciso de direção. Se desejar cura ou provisão, peça com fé, mas sem transformar a oração em barganha. E lembre-se, usar as Escrituras para fundamentar pedidos é saudável. Orar as promessas de Deus nos ajuda a orar com confiança e com base na sua palavra. Paciência e sabedoria caminham juntas. Abraão e Sara esperaram a promessa por anos, Gênesis 21, e aprenderam a confiar no tempo de Deus. Salomão pediu sabedoria a Deus e teve uma resposta que mudou a história do povo. 1 Reis 3. Tiago também nos incentiva a pedir sabedoria ao Senhor, sem dúvida. Tiago 1, 5. Pedir sabedoria é tão relevante quanto pedir resolução. Quando a espera parecer longa, você pode orar: Senhor, dá-me paciência para esperar em Ti e sabedoria para agir bem enquanto espero. Confiança no tempo de Deus não é passividade. É trabalhar fielmente enquanto Ele faz o que só Ele pode fazer. A espera molda o caráter e afina nossa fé. Antes de pedir, adore. Nem sempre é sobre o que eu quero. É sobre alinhar minha vontade. Deus não quer fórmulas. Ele quer um coração rendido, sincero e confiante. Cada um dos blocos que vimos, adoração, rendição, dependência diária, perdão, proteção
intimidade secreta, sinceridade e paciência. É um aspecto da maneira como Jesus nos ensinou a conversar com o Pai. Nenhum deles é uma garantia automática de resultado. Todos são caminhos de intimidade. Agora vem o convite prático. Experimente orar assim hoje. Faça uma tentativa consciente, não como uma estratégia mágica, mas como um exercício de fé. Escolha um momento, respire, coloque diante de Deus as coisas que viu aqui e permita que o encontro transforme sua perspectiva. A prática cria hábito e o hábito molda o coração. Se você quiser, experimente repetir comigo esta oração modelo. Ela é curta, cobre os pontos essenciais e pode ser adaptada às suas necessidades. Fale com Deus como se estivesse ao lado do Pai, com reverência e simplicidade. Pai Santo, teu nome é santo e digno de toda adoração. Eu te reconheço neste momento como meu Senhor e meu refúgio. Senhor, entrego a ti os meus desejos e as minhas ansiedades. Que a tua vontade seja feita sobre minha vida. Sustenta-me hoje com o pão que eu preciso. Ajuda-me a confiar um dia de cada vez. Perdoa-me onde pequei e dá-me graça para perdoar aqueles que me feriram. Guarda-me das tentações, guia meus passos e dá-me força para escolher o caminho certo. Dá-me sabedoria para as decisões que enfrento e paciência para esperar o teu tempo. Obrigado por estar comigo, por ouvir e por cuidar. Eu te agradeço, mesmo antes de ver a resposta, porque confio que tu és fiel. Em nome de Jesus, amém. Feito isso, respire e observe o que mudou no seu corpo e na sua mente. Talvez a ansiedade tenha apertado menos. Talvez um brilho de esperança tenha voltado. Talvez nada imediato mude e tudo bem. A fidelidade de Deus não depende da nossa sensação imediata. O que importa é que você aprendeu um modo de orar que aproxima, que transforma e que sustenta. Antes de encerrar, quero deixar um último incentivo prático. Escolha um hábito pequeno para as próximas 2 semanas. Pode ser orar 5 minutos ao despertar, ou manter um caderno de oração onde você escreve pedidos e respostas. Pequenos passos geram grandes mudanças quando sustentados pelo tempo. E se esta mensagem ajudou você, compartilhe com alguém que precisa aprender a orar desse jeito. Conte nos comentários como foi sua experiência ao praticar esta oração. Agora, vamos fechar juntos com uma despedida de confiança. Lembre-se que aprender com Jesus é um caminho de intimidade, não de desempenho. A maneira certa de conversar com Deus começa com adoração, passa pela rendição, vive a dependência do dia a dia, libera o perdão, busca a proteção, cultiva o secreto, fala com sinceridade e espera com sabedoria. Ande por esse caminho com paciência e permita que o próprio Espírito molde suas palavras e seus desejos. Se você quiser continuar essa jornada, volte a este vídeo sempre que precisar e convide alguém para orar com você. Compartilhe esta mensagem com quem você ama. E, se sentir no coração, escreva nos comentários o que mudou quando você experimentou orar assim. Sua história pode encorajar outra pessoa a dar o mesmo passo. Que a paz do Pai te guarde, que a graça de Jesus te sustente e que o Espírito Santo te ensine a orar com coragem e simplicidade. Até a próxima.